Olá, sou o Paganini, estou aqui mais uma vez participando do projeto Contabilizando o Conhecimento, iniciativa da Ensicom em parceria com a Medeiros e Paganini e com a Tasso Scouser. Nosso assunto de hoje é arredondamento de valores no cálculo dos tributos. Esse é um assunto que é corriqueiramente negligenciado por muitos profissionais, sob a alegação de que os impactos são mínimos. Mas é só um centavo? Será que é bem assim? Será que podemos negligenciar esse tema? É o que nós iremos refletir a partir de agora. Arredondamento é definido como um processo em que se eliminam algarismos de menor significância a um número real. Essa é uma definição corriqueira que encontramos numa simples busca no Google. No Brasil, há algumas normatizações a respeito desse tema. A Resolução 886 do IBGE e a norma ABNT 5891. Mas é necessário, é obrigatório adotar um critério de arredondamento? E se é obrigatório, qual é esse critério? Há uma determinação expressa em legislação a esse respeito? É o que iremos analisar. Como contador, devo trazer à tona o princípio da prudência, estabelecido na Resolução 750 do Conselho Federal de Contabilidade. Esse princípio norteia a ação do profissional de contabilidade, no sentido de direcioná-lo a adotar sempre o menor valor para os componentes do ativo e o maior valor para os componentes do passivo, sempre que se apresentarem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. Não bastasse o princípio da prudência já nortear a ação do profissional contábil, recentemente tivemos acesso a um julgado do Superior Tribunal de Justiça. A origem foi um processo de fiscalização do Fisco de Minas Gerais em relação a um contribuinte da área de cosméticos. O que estava sendo cobrado no processo era uma diferença de ICMS relativa à suposta sonegação decorrente de critério de arredondamento adotado na determinação da base de cálculo do imposto. O tributo em questão é o ICMS, e o foco era a determinação da base de cálculo, a maneira pela qual foi determinada a base de cálculo. O início dessa ação por parte do Fisco Mineiro foi um auto de infração lavrado lá em 2007. O período de referência da ação da fiscalização era outubro de 2002 a maio de 2007, aproximadamente 5 anos. O valor cobrado pelo Fisco Mineiro foi de 866 mil aproximadamente, já incluído uma multa de 50% que foi aplicada. Reparem que não se trata de um valor pequeno. Se desconstruirmos aí, se retroagirmos, ou seja, se expurgarmos o valor da multa, nós chegaremos a um valor de diferença de ICMS apurado pelo fisco em relação ao arredondamento na casa dos R$ 577 mil em 5 anos. Então, é preciso observarmos que não é só o valor de um centavo, mas também tem que ser considerado o volume de operações e principalmente o volume de itens constantes de cada operação. No caso específico que está sendo questionado é o fato do cálculo ter sido feito item a item e terem sido desprezadas algumas casas decimais. A empresa recorreu dessa autuação em primeira, segunda instância, e na segunda instância o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já alegava que, ao aplicar a alíquota produto por produto e não sobre o valor total da nota fiscal, a autora traz valor composto por 4 casas decimais e as duas últimas das 4 casas decimais simplesmente são ignoradas. Esse é um critério de arredondamento comumente observado em vários softwares utilizados no cotidiano empresarial. O ministro Humberto Martins, ao julgar o recurso da empresa
contribuinte, objeto da ação, afirmou que não há ilegalidade em se considerar a base de cálculo individualmente, mas sim em decotar casas decimais para pagar menos tributos. Reparem, então, há ilegalidade em decotar casas decimais para pagar menos tributos. É isso que se pode deduzir da afirmação do ministro. Então, considerando aí um cálculo como o deste exemplo, R$ 484,49 sendo a base de cálculo do tributo, multiplicados por 17%, nós encontramos matematicamente R$ 82,3633. O que ocorre comumente é um decote desse valor que passa a ser R$ 82,36. Ou seja, ignoram-se as casas decimais a partir da terceira. Fica aí um ponto de atenção. Confira como o seu software de emissão de documentos se comporta em relação a arredondamento, para evitar transtornos com arredondamentos. É isso. Ficamos por aqui. Se você gostou, dê um like. Nossos dados para contato estão aparecendo aí na tela. Estejam à vontade para fazer sugestões e críticas. Obrigado e até a próxima oportunidade.